Olá, tudo bem com vocês? Vamos então passar para a nossa aula 2 do curso de Python. Hoje a gente vai mexer mais no VS Code, tá? A gente não vai ter tanta parte teórica. Mas então, relembrando, vocês aprenderam até aqui sobre como abrir, né? Enfim, primeiro, como configurar o seu ambiente VS Code para programação. Vocês aprenderam a usar a plataforma e vocês aprenderam um pouco sobre lógica de programação, sobre Python e aprenderam a usar a primeira função de vocês e executar o primeiro script de vocês, que é o print. Relembrando, eu acho bastante importante que vocês façam uso do VS Code aí no computador de vocês e programem, tá? Vocês façam aí no computador de vocês também para melhorar o seu aprendizado. Inclusive, vocês vão ter agora ó, um conhecimento um pouco maior de outras coisas que podem ser feitas com o Python. Então, brinquem com isso, sabe? Testem coisas, testem possibilidades. Eu recomendo fortemente porque é assim que a gente aprende. Bem, qual que é o nossos propósitos da aula de hoje? A gente vai aprender o que são variáveis e quais são os principais tipos de variáveis em Python. A gente vai aprender o que são f-strings, que é algo que vai facilitar muito a gente exibir o nosso código. A gente vai aprender o que são operações com strings, que é um tipo de variável que foi citado ali no início. E a gente vai aprender os principais operadores algébricos e lógicos para a gente poder fazer operações um pouco mais complexas em Python, que não sejam só exibir texto. Tá bem? Então, podem abrir o VS Code. Vamos lá. Bem, eu abri aqui pra gente a nossa aula 2, tá? Tá aqui com o nome de aula 2.py, então vocês podem criar, se vocês quiserem, um novo arquivo, aula 2.py, tá? Para vocês irem salvando um a um em arquivos separados, então eu mostro aqui para vocês como que cria um arquivo. Como eu já criei, eu só vou cancelar isso daqui. Bem, então o que que a gente precisa saber para lidar melhor com Python? A gente precisa aprender a usar um conceito básico de programação que tem em todas as linguagens chamado variável. Uma variável é um lugar, um objeto na memória, é algo que ocupa espaço na memória do seu computador, que vai estar guardando um valor. Então, toda vez que você chamar aquela variável, ela vai retornar para você aquele valor, tá bem? Então, o que que isso significa, né? Digamos que eu quero escrever aqui print hum, país, dois pontos, Brasil, print, os estudantes são do Brasil, ou algo do gênero, tá? Tá um pouco abstrato, mas digamos que você precisa usar a mesma palavra mais uma vez no seu código, e pode ser que algo mude. Digamos que esse sistema aqui vai para Portugal e de repente vai passar lá para Angola, para Moçambique, para Timor-Leste, sei lá. E aí de repente você vai ter que mudar esse código. Então, uma das primeiras utilidades de usar variáveis é facilitar essa substituição do nome, tá? Então, digamos, como que isso funciona, né? Como é que a gente faz uma variável em Python? A sintaxe é a seguinte: a gente escreve o nome da variável, que é escrever ele diretamente sem nenhuma aspas aqui no Python, por exemplo, país. Algumas especificidades são: não pode usar caracteres especiais, então não pode usar coisas acentuadas, não pode usar símbolos. A única exceção de símbolo é o underline. Então, por exemplo, digamos que fosse país underline origem, tá? Pode usar vários, inclusive, se quisesse fazer, sei lá, país, underline de origem. Mas não pode usar o acento no i de país, tá? E outra coisa, você pode usar números, mas eles não podem ser no início da variável. E isso também vale para o underline. Então, são algumas das regrinhas do Python, tá? Algumas são, inclusive, você pode ignorar, mas não é considerado positivo porque tem certas convenções na comunidade para deixar o nosso código mais legível de uns para os outros, tá? Então, se eu colocar país igual a Brasil, o igual está mostrando para a gente que a gente quer atribuir a essa variável chamada país o valor Brasil, tá? Então, só destacando, essa daqui é a variável, essa daqui é o valor da variável. Isso daqui é como se fosse uma seta que aponta para Brasil, uma seta que fala o meu valor é esse, tá? E você define o valor de uma variável usando o igual. Fala basicamente a operação contrária, né? País recebe o valor Brasil. Tá? É uma atribuição, a gente chama de operador de atribuição. Então agora, o que que eu posso fazer? Ao invés de digitar Brasil todas essas vezes, algo mudou ali no meu código, eu precisei mudar isso, eu posso digitar aqui outra coisa, como Angola,
tá? E ao invés de eu ter que redigitar isso aqui tudo manualmente, eu faço o seguinte, vírgula, país, tá? Outra alternativa é mais país. Então, se eu vou apertar play, vocês podem ver aqui embaixo, país Angola, os estudantes são do Angola, né? Vou trocar aqui para dica ficar mais fácil. E aí eu deixei esse errinho aqui intencionalmente para vocês entenderem uma especificidade da vírgula e do mais quando a gente usa ela com variáveis de texto, quando a gente usa ela com textos em geral. Quando você fala os estudantes são e coloca um mais ou uma vírgula, você está fazendo uma operação com uma string, tá? Que é um tipo de dado de texto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ainda, mas o principal é que a gente está fazendo o que a gente chama de concatenação. A gente está colocando uma coisa depois da outra. A gente está enfileirando um texto. Então a gente fala país e a gente concatena isso com o valor da variável país. País, né? Mas aqui não tem o acento. E quando a gente põe a vírgula, ele considera que é para pôr um espaço. Quando a gente põe o mais, ele não considera que é para pôr um espaço. Então fica assim, né? O Angola ficou grudado. E aqui, se você for prestar bastante atenção, né? Tem dois espaços aqui. Então, na verdade, a solução para a gente lidar com isso seria a gente trocar aqui país, tira esse espaço que está dentro do string, do nosso texto, e aqui a gente coloca um espaço, tá? Isso são coisas que a gente vai pegando mais com o tempo, tá? Essas pequenas regrinhas, não se preocupem. Mas aí, por exemplo, se vocês executarem o código e vocês verem que está faltando espaço, vocês podem colocar um espaço dentro do seu texto para consertar isso. Ou tirar um espaço se tiver espaços demais. Tá bem? E aí, bom, essa é a nossa grande primeira vantagem usando variáveis, é que a gente troca uma coisa aqui no início, a gente troca tudo. Porque, digamos, né, Angola, fácil de escrever, a gente está usando só duas vezes. Se tivesse um código enorme, assim, umas 50 linhas, usasse umas 50 vezes um valor, por exemplo, como o de Angola, isso seria meio chato, né? Porque você alterar isso tudo manualmente, né? E digamos ainda que fosse algo tipo, sei lá, democrática do Congo. Você tem que digitar isso de novo, de novo, de novo, de novo, mesmo que seja no Ctrl+C, Ctrl+V, é um pouco chato. Então, se eu fizer isso daqui, ele já altera sozinho aqui, República Democrática do Congo. Tá bom? Então, são algumas das vantagens de usar variáveis, que é fácil substituição e que ela se aplica em vários lugares com mais facilidade. Bem, aqui a gente já está trabalhando, e a gente já está fazendo isso desde a aula passada, com um tipo de variável chamada string, tá? Strings são variáveis de texto, ou mais tecnicamente, sequências de caracteres. Mesmo que seja só um caractere, tá? Você pode fazer algo que é simplesmente, por exemplo, valor da string igual a, digamos, eu já coloquei aqui antes, Brasil. Eu posso colocar aqui é perfeitamente possível, né? Vou mostrar para vocês o print dessa variável primeiro. Então vai mostrar Brasil, mas eu posso perfeitamente fazer isso, a variável ser chamada P, tá? Funciona do mesmo jeito. Eu falo sequência de caracteres, mas pode ser só um caractere também, tá? O jeito que a gente escreve isso é em Python, na verdade. Isso daqui é o jeito completo de se falar. A maioria das linguagens é assim que está escrito. Em Python é uma versão mais curta. E para mostrar para vocês, eu vou comentar antes uma coisa chamada comentários. Quando você quer digitar algo no código que você não quer que seja executado, isso normalmente a gente usa para documentar, ou seja, deixar o código mais fácil de entender para você mesmo, para outra pessoa que esteja usando, você faz o seguinte em Python. Você digita jogo da velha e aí você pode escrever qualquer coisa aqui. Porque isso não vai ser executado, tá? Inclusive, se for um código, se eu digitar aqui print, oi, isso daqui não vai ser executado. Se eu tirar o jogo da velha, aí será. Tá bem? Então, isso também é legal quando você está digitando um código e você quer deixar uma coisa meio que em suspenso, não ser executado naquela hora, você põe um jogo da velha ali e tá tudo certo. Bem, então o nome desse tipo de variável é str, ou string. São texto, variável de texto. Tá bem? E as variáveis de texto são feitas dessa forma que a gente já está vendo aqui, que é, por exemplo, nome igual a Alex. Tá? A gente põe aspas e põe um texto dentro.
tá? Inclusive aqui pode ser qualquer coisa, pode colocar sim, pode colocar número. Tudo isso daqui é aceito como string, porque vai ser considerado um texto. Um detalhe, pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples também, tá? Funciona do mesmo jeito. E isso daqui, então, sendo a variável do tipo string, a gente pode verificar isso também usando o uso de uma outra função em Python. A gente aprendeu a usar a função print. Agora a gente vai ver outra função chamada type. Se eu escrever aqui type nome e der um play, ele não mostra nada. Por quê? Porque eu não pedi para ele mostrar. Porque a gente tem que fazer uso da função que a gente já conhece, que é o print. Tá bem? Então, se eu colocar print, ele vai mostrar o tipo da variável nome. Se eu der o play aqui agora, ele fala que é string. Tá? Tem essa sintaxe específica, mas o importante é o que está aqui dentro, que é str, que é string. Tá bem? Então, essa função type vai ser bem útil para a gente entender o que está acontecendo com uma variável, qual é o tipo dela. Ainda mais quando em casos mais complexos você está recebendo valores de usuários, por exemplo, está fazendo operações mais complexas, às vezes alguma coisa está dando erro, você não entende por quê, pode ser que o tipo da variável está errado. Bom, então vamos ver o nosso segundo tipo de variável, tá? Vou comentar aqui esse início e a gente vê então. Se você quer lidar com números, a gente tem dois tipos de possibilidades. A primeira são com números inteiros, também chamados de integer em inglês. Eu não sei como é que fala isso, honestamente. Mas a palavra usada em Python é int, tá? Como que a gente escreve isso? A gente põe aqui, por exemplo, uma variável chamada número e o valor do número é 10. É isso, tá? Não coloca aspas, nem simples, nem duplas, e vai ser considerado uma variável do tipo int. Você pode se perguntar, por que que eu faria isso? Por que eu não faria isso daqui, por exemplo, se dá na mesma? A resposta são são as operações que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, se eu colocar número int e colocar número str igual a 10, se eu quiser fazer uma operação com esse número em string, por exemplo, número string mais 10, e executar, ele vai dar erro. Porque são tipos de variáveis diferentes. Ele está tentando juntar uma variável que é uma string com uma variável que é do tipo int, e ele não sabe como fazer isso. Se eu fizer número string e colocar aqui isso aqui também, entre aspas, ele vai estar tentando juntar duas strings, dois textos. O que vai acontecer? Ele vai concatenar, vai colocar um depois do outro, 10, 10. Se você quer fazer uma soma, de fato, você precisa que sejam números inteiros. Então, eu coloco o números int mais 10 e executo. Desculpa, tem um erro aqui, tá? Número int mais 10. Dá um play e vai mostrar pra gente 20, tá? Aqui embaixo. Detalhe, quando você faz algumas coisas erradas, ele mostra pra gente um erro que tem várias linhas. E normalmente a mensagem mais importante está aqui embaixo, tá? Ele está falando que essa variável números underline int não existe. Inclusive o Python é inteligente o bastante para falar. Você não quis dizer isso aqui, não? Número underline int. Infelizmente é em inglês, tá? E normalmente uma característica da programação que é muito frequente as coisas estarem em inglês. Isso, então, saber inglês ajuda bastante, mas não é uma necessidade obrigatória. Você consegue trabalhar muito bem com Python mesmo sem saber inglês. Então a gente tem esse tipo de variável, né? Que é a variável do tipo inteiro. Eu vou comentar para a gente não executar mais esse código. E aí a gente vai para as variáveis do tipo float, que são o quê? Números decimais. Então, isso daqui significa que quando eu digitar a nossa variável aqui, ela vai ter um ponto para marcar que ela é um número decimal. Então, por exemplo, 10,5. Então, mais uma vez, é digitado sem aspas, mas a gente tem que pôr esse ponto para ela ser considerado um float, tá? Porque, por exemplo, se eu fizer aquela coisa com a nossa função type, e digitar aqui número, só que tirar esse ponto, ele vai falar que é uma variável do tipo int. Se eu colocar o ponto, ele vai falar que é uma variável do tipo float. E que vai ser relevante quando a gente está fazendo operações que a gente quer que o resultado seja um número inteiro ou não, tá? Inclusive, se tiver o ponto e o valor for zero,
também conta como float. Bem, o importante é ter o ponto para marcar que existe uma relevância dos números decimais naquele caso. E detalhe, tá? Se alguém estiver estranhando, é que na notação americana, que é mais usada internacionalmente, o que marca cada decimal é um ponto, tá? Não é uma vírgula, que nem no Brasil. Então, se eu colocar aqui 10,0, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não é reconhecido pelo Python. 10.0, que vai ser entendido como um número. O último tipo de variável relevante para a gente são variáveis de verdadeiro ou falso. Tá? Variável chamada bool, que vem de boolean ou booleano, que é basicamente verdadeiro ou falso. A forma que esse daqui funciona, esses tipos de variáveis funcionam, é com o uso do que a gente chama de palavras reservadas. São palavras que já estão especificadas na linguagem Python, que você, por exemplo, não pode usar para o nome de uma variável. Então, por exemplo, uma variável do tipo bool, por exemplo, digamos, variável bool é igual a true, tá? Detalhes, né? Isso daqui é escrito sem aspas, porque não é um texto. É uma variável booleana. Você vê, inclusive, que o VS Code ele faz essa formatação sozinho de deixar azulzinho. E o T tem que ficar maiúsculo, porque o Python é uma linguagem que diferencia maiúsculas de minúsculas, que é chamado em inglês de case sensitivity, tá? Que tem linguagens que não diferenciam. Mas o Python diferencia, então se eu digitar T minúsculo, ele não reconhece como um valor booleano. Então, true, tá? Se eu pedir para ele digitar para gente, para ele mostrar para gente qual que é o tipo dessa variável, ele vai falar class bool, tá? Se eu colocasse entre aspas, vira um texto, str. Se eu colocar sem aspas, só que minúsculo, ele dá erro, porque ele fala que não tem nada chamado true nesse código. Ele vai achar que é uma variável, essa variável não recebeu nenhum valor, então ele não sabe o que você está querendo que ele mostre. Tá bem? As variáveis booleanas são muito usadas em testes lógicos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e em condicionais que a gente vai ver na próxima aula. Tá bem? Então, esses são os tipos de variáveis no Python. E no próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês, então, mais sobre operações com strings.